Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 26 de novembro, domingo, e o tema do nosso devocional de hoje é: não deixe que as adversidades da vida determinem a sua fé em Deus. E o livro que nós iremos ler hoje, estudar, vai ser Romanos 5, a partir do 1. Aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Como anda sendo o seu ano? A gente já vai começar o devocional de hoje com esse questionamento. Como você tem lidado com as circunstâncias que têm surgido ao longo desses dias, que foram nesse ano de 2023? Você tem confiado naquele que pode todas as coisas? Ou a sua confiança está única e exclusiva somente em você mesmo? Ou em uma outra pessoa? Meus irmãos, nós podemos ver, muitas pessoas viverem uma dualidade, Elas tentam viver os princípios dos céus, mas com um interesse maior nos princípios da terra. E, isso quer dizer que não somos seres humanos com experiências espirituais, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver o céu aqui na terra. Você consegue compreender que na sua vida há um Deus presente, que não o abandona e que realmente não dorme e nem cochila, e que trabalha sempre a favor daqueles que confiam nele? Meus queridos, nem sempre aquilo que nós sabemos é o que foi planejado por Deus. Não basta nós termos conhecimento, é preciso nós termos obediência. Deus, ele não nos revela a jornada que iremos trilhar, mas certamente ele aponta sempre para qual destino ao qual nós iremos chegar. Volto lá naquela passagem novamente, quando Deus ele faz uma promessa a Pedro: suba nesse barco e atravesse o rio de uma margem para outra. Ele já havia revelado para ele qual seria o destino, Ele já tinha apontado para ele qual era o destino que ele ia chegar. Mas ele não revelou a jornada. Ele não falou, com eles que ia haver uma tempestade, que as águas iriam ficar turbulentas, que o barco ele quase
iria virar, mas que ele não iria virar, ele quase iria virar, que seria necessário que eles tivessem fé. Ele só fez a promessa de que eles chegariam lá do outro lado. E com a nossa vida é a mesma coisa. Deus, ele sempre vai nos revelar o destino, aonde que ele vai nos colocar, aonde que ele vai nos exaltar. O processo que nós iremos passar, aí nós teremos, que desfrutar esse caminho e passar por esse caminho sempre com fé e perseverança. Meus queridos, isso nos ensina que Deus, ele não nos mostra o que vem depois da próxima curva na estrada e na nossa vida, mas ele sempre vai dizer qual que é a direção que a gente deve seguir. Ele não falou para eles, suba no barco e atravesse. Eles sabiam que a direção que eles tinham que seguir é atravessar de uma margem para outra no rio. Deus, quando ele faz uma promessa para a gente, ele não vai nos livrar de intercorrências, de imprevistos. Isso faz parte do processo de crescimento, do nosso processo de crescimento individual, espiritual, do nosso processo de fortalecimento da nossa fé. Isso faz parte. Mas ele garante que, independente de qualquer circunstância, ele vai cumprir o que ele prometeu. Deus, ele deixou um monte de promessa pra gente aqui. Eu não acredito que ele tenha cancelado essas promessas. Ele vai continuar cumprindo todas elas em nossa vida. Então, meus queridos, confie em Deus e siga os apontamentos dados por ele. Pode ser que venham dias difíceis, dias de turbulência, mas tudo isso faz parte do processo em direção a algo muito maior do que você pode imaginar. Deus, ele tem o poder de nos dar muito mais do que pedimos e do que a gente pensa. Nossa mente humana, ela é limitada. A gente acha que consegue ir só até um determinado lugar e Deus, ele está sonhando e está planejando algo infinitamente maior para a gente. Deus, ele tem esse poder de nos dar algo muito maior do que o que a gente pediu e que a gente pensou. Então, se hoje não tem sido um dia fácil, não tem sido tempos fáceis, tenha fé. Não fique focado apenas no seu problema, nos desafios, sabe? Muda o foco da lente. Comece a olhar para as coisas boas, comece a olhar para as coisas que lhe inspiram e que lhe trazem esperança. Continue firme e acredite, viva um dia de cada vez e com fé, porque a fé, ela vai lhe fazer desfrutar dos dias melhores que o Senhor tem preparado para você. Amém? Então feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, obrigado por nos permitir respirar, andar, obrigado por mais um dia de vida, Pai. E no dia de hoje eu te peço, haja no nosso coração, Pai. Nos mostre sempre o caminho, nos mostre sempre a direção e esteja junto conosco durante o processo de caminhada, Pai. Nós sabemos que nós construímos o caminho caminhando e durante a caminhada, quando aparecer as tempestades, quando aparecer as intempéries, quando aparecer as imprevisões, que vós estejas do nosso lado, nos sustentando como um bom amigo e um bom pastor, para que a gente nunca saia dos seus caminhos e continuamos nos seus caminhos, hoje, agora e sempre, Pai. Amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Já sabe, vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus, compartilhando essa mensagem. Nos encontramos amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente e iluminado dia.